Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 10 de dezembro de 2021, o nosso sexto. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também, dê essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, sexto amanhã e mais uma sexta que sucede nessas competições europeias, a gente tem uma grade fraca, porque essas grandes equipes, como elas estão jogando no meio de semana, elas só vão jogar no sábado, no domingo e algumas até na segunda-feira. Porém, para ser sincero com vocês, dei uma pesquisada aqui, trouxe alguns jogos bem interessantes, alguns perigosos também, mas eu vou estar alertando para vocês na medida dos jogos que eu for passando. Tá legal? Falando sobre ontem rapidamente, poderia ser mais um dia muito bom pra gente se não fosse o Sevilha. Foi uma grande decepção para mim, sendo bem sincero com vocês, esperava muito mais, até porque o Sevilha já começou o jogo sendo eliminado, em nenhum momento teve aquela vontade de ganhar, de ir para cima, de ir pro desespero. No segundo tempo estava perdendo, precisava virar, em nenhum momento você sentia, tá ligado, que o Sevilha ia, tipo assim, foda-se a defesa, vambora. Qual é o normal de acontecer, né, de um time que não tinha nada a perder? Diferente do Wolfsburg, que foi pro tudo ou nada, tomou 3 gols, mas pelo menos tentou, fez um, isso aí faltou no Sevilha. Detalhe também que se você pegar o Sevilha, botar o grupo dele ali, botar a folha salarial, botar elenco, pô, o Sevilha tinha tudo para passar com muita tranquilidade, mas futebol no campo também faz parte, acabou com o nosso bilhete. Para quem não sabe, o jogo da Atalanta, só que eu vou estar gravando o vídeo, já vai ter rolado o jogo da Atalanta, mas o jogo da Atalanta teve muita neve, agora que eu já comecei a falar, o jogo foi adiado e ficou faltando ele no bilhete do Insta. Quem não me tem no Insta, vou deixar arroba também, quando eu tenho uma grade boa, eu deixo um bilhete aqui e deixo um bilhete lá. De repente ainda tem bilhete rolando pro dia de hoje, dependendo da hora que eu lançar o vídeo, beleza? Então é o seguinte, vamos sem enrolar muito já para acabar e a gente curtir o nosso sexto. Primeiro jogo que eu tenho aqui é do campeonato ucraniano, o jogo do Dnipro, que vai visitar o Mariupol. Esse jogo aqui, a gente vai trabalhar com o momento das equipes. Por quê? Vamos dar uma olhada na classificação. O Dnipro atualmente é o terceiro colocado, tem 37 pontos, faz uma grande campanha. Ele só está abaixo aqui do Shakhtar e do Dinamo, que são equipes completamente dominantes, que ficam alternando ano a ano quem vai ser campeão. E ele vai pegar simplesmente o Lanterna, um time muito fraco, vem numa fase horrorosa. Em 16 jogos, ganhou apenas 2, empatou 2 e perdeu 13. Em 17 jogos, sofreu 41 gols. É muita coisa. O Dnipro também tem um grande ataque, em 17 fez 32. Vamos dar uma olhada no histórico aqui que vocês vão entender. O Mariupol, ele vem de 9 jogos sem vencer. E não só isso, desses 9 jogos foram 8 derrotas. Ele vinha de 8 derrotas consecutivas e acabou empatando a última partida. Detalhe interessante também, que ele vem sofrendo gol nas últimas 3 partidas. O Dnipro vem de 6 vitórias seguidas e o Dnipro, se eu não me engano, o Dnipro vem de 6 vitórias seguidas, só que das últimas 9 ele venceu 8, tá bom? Das últimas 6 em 5 ele venceu o primeiro tempo. Então vamos lá para essa partida aqui, sem enrolar muito, é vitória do Dnipro. Acredito muito que ele tem tudo para vencer, manter essa sequência e buscar pelo menos uma classificação para uma competição europeia. Uma outra coisa que dá para explorar também é um Dnipro empate anula, por mais que essa odd esteja baixa, de 1,45, a odd do empate anula está 1,20, uma odd legal e você vai poder jogar a favor do empate também. Quem quiser explorar esse momento de desespero do Mariupol, analisando que ele está sendo rebaixado, está tomando surra todo jogo, justamente pelo fato de ele estar desesperado, de ele ter que voltar a vencer, ele acaba se complicando, tomando mais, ainda mais que eu tenho um ataque muito forte do Dnipro, que tem a obrigação de ganhar essa partida aqui. Pode ser um confronto aberto, um jogo bom para a gente explorar, pelo menos 2 golzinhos, mais de 1,5 também vem quente. Placar para mim desse jogo, 3-1 para o time visitante. Indo agora para a Bundesliga 2, a segunda divisão da Alemanha, eu tenho um jogo de um time que a gente gosta muito de entrar no mercado de gols, que é o Regensburg, que ele vai receber o Werder Bremen. Vamos dar uma olhada aqui na classificação primeiro. O Regensburg ele começou muito bem no campeonato, ele chegou a liderar algumas boas rodadas, só que agora tem caído, tem oscilado, já está na 3ª posição e vou te falar, olha como está embolada essa zona aqui de classificação. Para quem não sabe, os 2 primeiros já garantem a vaga direta e o terceiro colocado ele faz uma espécie de repescagem, que o nome é relegation, ele vai enfrentar o antepenúltimo colocado. Mas enfim, se você olhar o segundo colocado, que é o Darmstadt, tem 29, e o 8º colocado, que é o Schalke,
tem 26. Então, essa diferença aqui, entre todos eles, do segundo ao oitavo, é de apenas 3 pontos. Pô. Então, isso aqui ó, tá uma coisa maluca, filho. Todo mundo ali tentando ganhar, tentando subir. Tem grandes times aqui, como o Schalke, como o Hamburgo. São times que já ganharam Bundesligas. O Hamburgo já foi campeão de Champions League e tá nessa situação. Assim como o Werder Bremen também, só que o Werder Bremen já tá um pouquinho mais atrás. Mas, enfim, eu tenho o Regensburg que ele precisa vencer. Tá? Ele precisa vencer, porque senão essa galera aqui, essa tropa, né, pode acabar passando ele. Eu tenho o Werder Bremen, que é um time acostumado a estar na primeira divisão, ele precisa vencer também essas equipes que estão aqui em cima, se ele quiser realmente sonhar com esse acesso, né, em voltar para a Bundesliga 1 e jogando, mesmo sendo fora de casa, esses jogos aqui, confronto direto, ele tem que vencer. Detalhe interessante porque a gente gosta de entrar em gols do Regensburg, que em 16 jogos ele fez 33 gols e sofreu 23. É um time muito over, só o ataque tem média de mais de 2 gols por partida e sofre muito gol também. E o Werder Bremen em 16 jogos fez 25, sofreu 22, também é um time bem over. Vamos dar uma olhada no histórico? Regensburg vem sofrendo gol dos últimos 4 jogos, dos últimos 7, em todos os 7 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 10, em 8 foram ambas marcam. Já o Werder Bremen também é um time bem over, dos últimos 9, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6, em 5 foram ambas marcam. Dito isso, estou fora do mercado de resultado, por mais que o Regensburg esteja jogando em casa, não é um time que está passando confiança, poderia ter sido até no começo do campeonato, mas agora é um time que oscila bastante, tanto que se a gente olhar essa race, dos últimos 5 jogos ele perdeu 3 e venceu 2, então estou fora, tá bom? Mercado de resultados, porém, vejo com grande probabilidade a gente ver o mercado de gols, analisando que eu tenho 2 equipes over, o Regensburg principalmente é um time muito over, o Werder Bremen ele precisa ganhar, então é um jogo que o empate não é bom para nenhuma das equipes, a tendência da gente ter um jogo aberto é muito grande, sem contar que a Bundesliga 2 é uma das ligas mais over que a gente tem. Placar para mim desse jogo, vou cravar um 2-2, mas eu não quero influenciar, porque eu não quero influenciar ninguém a entrar no mercado de resultados, porque se o Regensburg vencer esse jogo aqui, não vai ser surpresa para ninguém, tá bom? E o que eu exploraria? Um mais de gol e meio no safe do Mundo Bet, mais um mais de 2 gols e meio, e o ambas marcam vem muito quente, tá bom? E é isso. Eu tenho outro jogo aqui também interessante, da Bundesliga 2, que é o jogo do Schalke e do Nuremberg, também no mesmo horário, também às 2h30 da tarde. Olha só, 2 times que vêm numa race ruim. O Nuremberg vem dos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2, e o Schalke dos últimos 5 jogos venceu apenas 1. Vamos dar uma olhada na classificação. De novo, né, aquela situação que eu falei, só que tanto o Nuremberg quanto o Schalke, eles estão nessa situação aqui, ó, a diferença entre os dois é de apenas 1 ponto, e os dois precisam muito vencer para poder ficar aqui em cima e tentar dar uma distanciada do pelotão, ou pelo menos não deixar eles se distanciarem. O Schalke dos últimos 16 jogos, ou então não deixar eles distanciarem. O Schalke em 16 jogos fez 29 gols, sofreu 21, é um time bem over, e o Nuremberg em 16 jogos fez 23 e sofreu 16, também é um time over. Vamos dar uma olhada no histórico? Dos últimos 5 jogos das 2 equipes, em 4 foram ambas marcam. Não estou falando de confronto direto, tá? Estou falando da sequência das equipes. O Schalke vem sofrendo gol dos últimos 6 jogos e o Nuremberg vem sofrendo gol dos últimos 3, além de dos últimos 5, em 4, a gente ter pelo menos 3 gols. Para essa partida aqui, mais de 1,5 gol safezada Mundo Bet, né? Para quem é novo no canal, gosto sempre de lembrar que mercado de gols, eu gosto de entrar no mais de 1,5 gol, porque eu sou um cara mais conservador. Quando é mercado de resultados, eu também prefiro entrar a favor do empate, mas é um jogo bom para quem quer buscar um ambas marcam aqui, vem muito quente. Um detalhe interessante do mais de 1,5 gol é que todos os jogos do Schalke na Bundesliga 2, nessa temporada, todos os jogos na Bundesliga 2, nessa temporada agora, todos eles a gente teve pelo menos 2 gols, tá bom? E eu quero seguir com essa escrita aqui e tentar buscar 2 gols, aproveitar que ele está jogando em casa. Ele é favorito para vencer? É favorito, mas eu não vou entrar a favor de um time que dos últimos 5 jogos venceu apenas 1, tá bom? Só porque ele está jogando em casa, tô fora. Bundesliga 2 é campeonato muito doido para entrar no mercado de resultados, mercado de gols, mais de 1,5 gol ou ambas marcam para quem gosta de uma oddzinha mais alta. Placar para mim desse jogo, 2-1 para o time da casa. 4 horas da tarde para a segunda divisão da Holanda, a Eredivisie, tem um jogo de um time que a gente gosta muito, que é o Ajax, apesar de ter vacilado no último jogo, ter ganho só de 1-0, mas sempre é um time muito bom para explorar o mercado de gols. Ele vai visitar o Top Odds, vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Ajax, né, ele é o Young Ajax, mas em algumas casas também vem escrito Ajax Reservas. Ele está fazendo uma grande campanha em 18 jogos, ganhou 11, empatou 2, perdeu 5.
Olha porque a gente gosta de entrar em gols. Porque em 18 jogos ele fez 43 gols e sofreu 30. Um time muito over, um time que era o rei do ambas marcam. Pô, da temporada toda só 2 jogos dele não foram ambas marcam. Ele chegou a ter uma sequência de sofrer gol mais de 40 partidas seguidas. Eu repito isso toda vez que eu falo dele, porque muita gente é nova no canal e vai falar, pô, tá entrando em Ajax reserva, segunda divisão da Holanda, mas é um time conhecido e querido por nós. Ele vai pegar o Top Os, que é o vice-lanterna em 18 jogos. Ele venceu 3, empatou 5, perdeu 10, fez 19 gols, sofreu 30. É um time que sofre muito gol. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, histórico de confronto, o under, nos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Top Os não vence há 15 partidas, das últimas 3 partidas ele vem sofrendo gols. É um time under, né? A gente viu ali dos últimos 5 em 4, ele teve menos que 3 gols. Já o Ajax, 3 vitórias seguidas, 9 jogos de vencibilidade. Dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 10 em 8 foram ambas marcam. Dito isso, para essa partida, o que tem? Detalhe interessante que é uma partida que, pela primeira vez, o mais de 1,5 gol a gente tem odds. Se eu não me engano, está 1,18, uma odd ali para fechar um bilhete. Então, vale a pena sim. Até porque a maioria dos jogos do Ajax reserva, a gente vê pelo menos 3. Então, a possibilidade de buscar 2 é muito bom para a gente. Só que aí, no caso, é porque o Top Odds, ele costuma puxar os jogos dele mais para um joguinho mais truncado, tá bom? Mas acredito que 2 gols a gente vê. Uma outra coisa que dá para buscar é um Ajax empate anula, um dupla chance, né? Você jogar com o Ajax e o empate, analisando que ele está enfrentando um time que não vence há 15 partidas e o Ajax invicto a 9. Se em caso de empate aqui, pelo menos a gente fica safe. Até porque o Top Odds, ele não vence, mas é um time que empata muito. Ó. Demorou, tava demorando. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver a Ajax aqui. Tu viu, ó, dos últimos 5 jogos, ele empatou 4. Então é o seguinte, tem esse escrito aí da invencibilidade contra o time que não vence, dá para buscar também. É perigoso? É perigoso porque a segunda divisão da Holanda, esses jogos de segunda divisão, gosto sempre de lembrar para vocês que não é safe buscar o mercado de resultados, embora a gente vai buscar no outro jogo aqui, mas eu deixo para quem é corajoso, tá bom? E falando em coragem, é o outro jogo que eu quero mostrar para vocês, que é o jogo do Volendam, que vai enfrentar o PSV reservas, o Young PSV também às 4 horas. E porque eu quero buscar o mercado de resultados aqui? Porque o Volendam está fazendo uma grande campanha, ele tem tudo para subir essa temporada. Em 18 jogos, ele venceu 11, empatou 6, perdeu apenas 1, fez 44 gols em 18 jogos e sofreu 23. E vai pegar o PSV reserva, que em 18 jogos ganhou 6, empatou 4 e perdeu 8. Fez 27 gols, sofreu 29, também é um time bem over. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Volendam vence 3 vitórias seguidas contra o PSV. Volendam vence 6 jogos de vencibilidade na competição. Dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Bom, só isso, nada mais interessante. Então dá para explorar um Volendam empate anula pela campanha que ele está fazendo, por ele só ter perdido apenas um jogo, está dando passos largos para subir para a primeira divisão, está jogando em casa e para mim ele tem tudo para vencer. Mas a gente vai com empate para ficar safe, por quê? Uma coisa que, por que eu quero ir com empate? Esqueci de mostrar aqui. Porque o Volendam, ele empata muito. Ele tem 11 vitórias, mas ele tem 6 empates. É bastante empate. Então, eu sugeriria ficar com empate anula, porque em caso de mais um empate, a gente fica safe, tá bom? Mas a probabilidade dele vencer é muito grande, então quem quiser ir com essa vitória seca, tem chance, cara, tem muita chance. Igual eu falei do jogo do Mamelodi, é porque eu sou conservador e eu prefiro ir com empate anula, mas a chance dele vencer é muito grande, dá para explorar sim essa vitória. Placar para mim desse jogo, 3-1 pro time da casa. 4h30 da tarde, agora para a primeira divisão da Alemanha, a Bundesliga 1, eu tenho o Colônia enfrentando o Augsburg. Duas races também horríveis. Colônia dos últimos 5 jogos venceu apenas 1 e o Augsburg venceu 2. Vamos dar uma olhada na classificação. Colônia é o 9º colocado em 14 jogos, ganhou 4, empatou 7, perdeu 3, empata muito Colônia. Só que é um time bem over, em 14 jogos fez 23 gols e sofreu 23. E vai pegar o Augsburg, que em 14 jogos venceu apenas 3, empatou 4 e perdeu 7. Em 14 jogos ele fez 14 gols, sofreu 25, ele tem um ataque fraco, porém tem uma defesa que sofre bastante gols. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico do confronto é under de menos de 3 gols, dos últimos 5 em 4, a gente teve menos 3 gols, só que dos últimos 5 em 4, a gente teve ambas marcam. Vamos dar uma olhada aqui, o Colônia vem de 5 jogos de vencibilidade,
3 jogos seguidos sofrendo gols. Os últimos 5 jogos, em 4 foram ambas marcam. Já o Augsburg vem sofrendo gol nas últimas 10 partidas. Das últimas 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E das últimas 9 em 6 foram... Não, das últimas 9 em 8 foram ambas marcam. Dito isso, para essa partida aqui, para mim o Colônia não perde. Vou ser bem sincero com vocês, para mim o Colônia não perde. Mas eu também não vou entrar num time que não vence, tá bom? Se você olhar os últimos 5 jogos, ele só venceu 1, empatou 3. Então eu tô fora até de um Colônia e empate anula. Eu gostaria de explorar o mais de gol e meio, por quê? Porque tá pagando bem e porque esses últimos jogos do Colônia têm sido uns jogos meio malucos, sabe? Jogos meio vida louca. Vou mostrar para vocês. Quer ver? Colônia, 4x1, 2x2, 2x2, 3x1. Tá mostrando todos? Não tá. Só tá mostrando 2 aqui. Nem 2 direito. Mas enfim, 4x1, 2x2, 2x2, 3x1. Então eu quero explorar esse momento louco do Colônia, esse momento kamikaze que ele tá vivendo. Explorar o mais de gol e meio. Tá até com uma odd razoável e é isso que eu quero buscar. É perigoso? É um pouco perigoso pelo estilo de jogo do Augsburg, tá bom? Porque tá com um ataque fraco, mas para ser sério com vocês, eu vejo com grande probabilidade aqui, beleza? Placar para mim desse jogo, 1x1, vou cravar 1x1zinho. E para a gente fechar o nosso dia, às 4h45 da tarde, eu tenho o Genoa enfrentando Sampdoria pelo Campeonato Italiano. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês, tá legal? Eu sei que tô lembrando isso aqui, porque você já esqueceu de dar o like, então deixa aí, beleza? Então é isso, tamo junto, vamos lá para essa partida aqui. Tropa, é uma partida bem complicada, porque são duas equipes, ó. O Genoa já não vence há um bom tempo, a Sampdoria tinha 2 vitórias aqui, mas perdeu 3 dos últimos 5, já tá vindo de 2 derrotas seguidas. Olhar a classificação. Genoa, o 18º, no momento ele está sendo rebaixado, está com 10 pontos. Sampdoria não está muito longe da zona do rebaixamento, está com 15. Detalhe interessante, então são 2 equipes que sofrem muitos gols. Sampdoria em 16 jogos sofreu 32 e o Genoa em 16 sofreu 31. É muita coisa, que é média de 2 gols por partida sofrendo. Sampdoria faz mais gols, né? Em 16 jogos fez 22. Genoa em 16 fez 17, também dá uma boa média ali, pelo menos um golzinho por partida, tá bom? Detalhe interessante é o seguinte, o Genoa, ele tá nessa situação porque ele empata muito também. O Genoa em 16 jogos, ele venceu apenas 1, empatou 7 e perdeu 8. Já a Sampdoria perdeu mais, só que venceu mais também, por isso está com uma situação melhor. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico do confronto é under, dos últimos 10 jogos em 8, a gente teve menos que 3 gols, só que das últimas 5 em 4 foram ambas marcam. Genoa não perde para a Sampdoria 4 partidas, tem um bom retrospecto. Vamos lá, Genoa não vence há 13 partidas, está 4 jogos sem marcar gols, dos últimos 7 em 5, a gente teve menos de 3 gols, até porque é uma equipe que não tem marcado gols, a tendência é de ser under mesmo seus jogos. Só que eu tenho a Sampdoria que vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, dos últimos 10 em 9, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 10 em 8 foram ambas marcam. Dito isso, para essa partida aqui que eu quero explorar, mercado de gols, tá bom, tropa? Até porque tá pagando muito, tá pagando mais de 1.30, esse mais de gol e meio aqui. Por quê? Porque o Genoa não tem feito gols, são 4 partidas que o Genoa não consegue fazer gol. Então, teoricamente, o mercado ele vai realmente propor essa partida como uma partida com tendência a poucos gols. Mas sendo bem sério com vocês, essa partida aqui eu quero ir contra o mercado, eu quero explorar o mercado de gols, porque eu tenho o Genoa que não vence há muito jogo, já muita partida que ele não vence. Ele precisa voltar a vencer, tá jogando em casa, diante da torcida, vai jogar contra uma equipe que ele tem um bom retrospecto. Eu acredito sim que o Genoa faz um golzinho. Para ser sincero, a Sampdoria para mim também faz gol nesse jogo. Eu tô tratando com 2 defesas horrorosas, 2 times desesperados, principalmente o Genoa. E é jogo para mim sim que a gente consegue ver pelo menos 2 gols. Então eu cravo mais de gol e meio. O ambas marcam nesse jogo, vem muito quente, deve estar pagando muito bem, porque o Genoa está com essa dificuldade, como eu disse. E para ser sincero com vocês, para mim é o jogo que o Genoa vai dar uma mudada aqui. Eu não vou cravar que ele vai ganhar, mas para mim é um jogo que ele vai jogar bem e que ele deve fazer um golzinho sim, por isso eu quero explorar o mercado de gols. Placar para mim desse jogo, vou lançar um 2x1 para o Genoa, vou lançar essa vitória do Genoa, mas eu não aconselharia vocês a colocarem dinheiro nisso, beleza? Falando nisso, para a gente encerrar aqui, só para falar com vocês o que eu gosto de falar sempre. Tropa, a gente tem uma grade fraca. Tem jogo bom? Tem jogo bom, mas também tem muito jogo perigoso, igual eu falei para vocês. Então o que você faz? Cara, faz somente jogos que você tem mais confiança. Não confiou em nenhum jogo, não conhece o time, não quer fazer? Pô, então não faz, pô. Poupa seu dinheiro pro final de semana, sabadão aí, jogo bom pra caramba.
domingo, jogo bom pra caramba, tá bom? Não tô falando que sexta não tem, mas pô, quando você leva um head num jogo que você não queria fazer, de uma equipe que você nem queria, sabe, não conhece, a tendência é que esse head doa mais. Isso acaba atrapalhando o seu psicológico, pode te fazer a forçar a fazer mais entradas em jogos, nada a ver, você acabar zerando sua banca ou perdendo grande parte dela. Então o que eu aconselho, não sentiu confiança, não está preparado para fazer jogos de equipe que você não conhece, equipes que você está acreditando que pode dar, mas pode não dar, pô, na dúvida, não faça, tá bom? O meu ofício é estar todo dia aqui trazendo jogos para vocês. Eu jamais traria um jogo que eu não acreditasse que algo ia acontecer. Sou bem sério com vocês, mas a chance de não acontecer também existe, pô. A gente está lidando com renda variável. Qualquer coisa que prometa lucro para vocês, qualquer coisa, é garantia de, sei lá, 90% de acerto. Tem gente que fala, pô, qual a porcentagem de acerto? Pô, irmão, não sei, cara, não sei a porcentagem de acerto, porque eu não vou ficar aqui todo dia fazendo uma matemática. Ninguém faz isso, pô. Vai falar, probabilidade de acerto 80%, meus palpites, probabilidade não existe isso, pô. Não existe, a gente está lidando com futebol. Eu posso ter 2 semanas que não tem zebra nenhuma, minha margem ser 100%, 90%. Da mesma forma que eu posso ter 1 semana, 2 semanas, que tudo dá errado, pô. E a gente acaba errando mais do que acertando. Isso faz parte, por isso não entra na estatística de palpite, tá bom? Quem bota muito essas coisas é mais assim, pra, tipo, ganhar vocês, tá ligado? Pra vocês estarem lá e acreditar e botar o dinheiro. Futebol não é garantia de lucro. O que a gente trabalha aqui é probabilidade, entendeu? A gente trabalha com cálculo, a gente trabalha com análise. Quem é acostumado a assistir muita partida igual assiste, a gente acaba vendo o padrão de jogo das equipes e de repente sabe se bate com uma, não bate com outra, tá bom? Isso também não é uma coisa que assim, ele é pica, ele sabe. Não, isso aí você pode muito bem conseguir, pô. Só que você tem que ter um pouquinho mais de tempo para assistir o jogo, tá bom? Então é isso, tropa. Tamo junto, muito obrigado por estarem me assistindo até agora. Eu espero contar com vocês amanhã. Eu espero também contar com vocês com boas notícias. Tá legal? Então é isso. Não esqueça, faça jogos que você tem mais confiança. Não sentiu confiança, não faça. E se sentiu confiança, cai dentro, sempre com gestão de banca. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma duplinha arriscada pra gente. Primeiro jogo, cravei mais de gol e meio entre Genoa e Sampdoria. É um jogo que o mercado tá precificando como under, porque o Genoa tá 4 partidas sem marcar gols. Porém, eu vejo um confronto de desespero de 2 das piores defesas da competição. E o Genoa jogando em casa, precisando vencer. Venceu apenas uma. É jogo 5, pra gente ver pelo menos 2 golzinhos, na minha opinião. E o segundo jogo, cravei a vitória seca do Dnipro. O Dnipro fazendo uma grande campanha no campeonato ucraniano. Pô, dos últimos 10 jogos venceu 8. Vai pegar o Mariupol, que é a lanterna dos últimos 9 jogos. Perdeu 8, então é jogo sim para ele vencer mesmo sendo fora de casa. Acredito até que ele deva vencer bem. Essa nossa dupla deu um total de 1,92 de odds, sempre bom ali para dobrar o nosso investimento ou próximo disso, e tamo junto, muita fé, pra cima!